A gente continua falando ao vivo desse prejuízo no aprendizado dos estudantes da educação básica aqui da capital alagoana. A Mônica Hermírio vai conversar com a gente agora sobre esse assunto, porque é um indicador muito importante, né, Mônica? Principalmente para os alunos da alfabetização. Então, o que fazer para melhorar esses índices, né? Quais são os desafios nesse processo aí de recuperação? Verdade, Bia. A gente sabe, né, que uma educação de base bem feita, quando as nossas crianças têm uma boa educação, começam a vida escolar de uma forma positiva, a gente sabe que os resultados, né, a médio, longo prazo são incríveis, né, podem determinar toda a vida da criança. Para falar sobre esse assunto, né, de como é que é feita essa avaliação e o que é que pode mudar, eu converso agora com a psicopedagoga Jucinei Carvalho, ela que é doutora em educação e professora da UFAL. Jucinei, boa noite, bem-vinda. Boa noite. Como é que é feita essa avaliação? Como é que essa avaliação consegue detectar essa deficiência, né, educacional nas crianças? Boa noite. Boa noite, é um prazer estar aqui com vocês da TV Pajuçara. Espero que esse vídeo alcance, né, a oportunidade de termos mais pais, mães e educadores também preocupados com a educação e a qualidade da educação no estado de Alagoas, né? Bom, a avaliação do IDEB, basicamente, ela é feita a cada 2 anos, né? A última foi feita em 2019 e a penúltima em 2019 e a última em 2021. E já começa daí, né? A gente estava em plena pandemia, estamos ainda com resquícios da pandemia, e essa avaliação nem deveria ter sido aplicada pelo Ministério da Educação, pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Anísio Teixeira, que é o INEP, justamente porque é avaliar o óbvio, né? A gente sabe que durante a pandemia, que foi um fenômeno que atingiu toda a humanidade, especificamente na área de educação, atingiu demasiadamente crianças e crianças que não têm acesso à internet, famílias que não têm acesso à internet de qualidade. Então, isso certamente provocou um baixo desempenho e, obviamente, a avaliação externa acabou identificando, né? Então, é importante que a gente tenha noção do que significa uma avaliação, o peso dessa avaliação, para as escolas, para os profissionais da educação que estão debruçados, exaustos de tantas atividades remotas, né, presenciais. Estamos todos muito comprometidos com a qualidade. Eu acho que essa avaliação pode ser revertida no sentido de indicar o que pode ser feito para melhorar esses índices? Então, mais do que melhorar os índices, a gente precisa prestar atenção no nosso contexto educacional, na infraestrutura das escolas, no suporte pedagógico que os estudantes têm durante e depois das aulas, né? No diálogo com as famílias, que também precisam estar atentas, que precisam verificar as condições de estudo dos seus filhos e precisam estar muito próximas da escola para a identificação de fragilidades, para tentar, juntamente com os professores, buscar meios de conseguir um avanço que seja significativo em relação ao desempenho, não somente na língua portuguesa, na matemática, mas também em todas as outras áreas cognitivas e de desenvolvimento psicossocial das crianças, né, que estão em fase de crescimento, de evolução e que precisam sim ser monitoradas por todos os adultos que as acompanham. Esse resultado, ele conseguiu traduzir fielmente como é que está o nível escolar das nossas crianças? Não, eu não acredito que o IDEB consiga fazer esse retrato, até porque é uma avaliação externa que tem uma série de elementos a serem considerados. A gente precisa, antes de pensar na avaliação em si, pensar no contexto de cada escola, né? Como eu falei, a questão da infraestrutura, do suporte que os estudantes têm, de como são as condições de trabalho dos professores, com salários defasados, com a carga horária de trabalho absurda. Depois, com o efeito da pandemia, a gente tem muito mais o que fazer em menos tempo, né? Porque a gente agora tem também atividades remotas, online, que exigem maior tempo, inclusive, de trabalho, de estudo, de preparação de materiais. Então, nesse retorno presencial, será necessário que não só a Secretaria Municipal de Educação, como todas as unidades escolares, todas as comunidades dessas escolas, aí incluindo pais, gestores, professores e também estudantes, estejam de fato comprometidos em melhorar
não somente os índices, mas a qualidade da educação que está sendo ofertada, porque isso tem a ver com o nosso futuro, né? A gente está no ano político, é importante esclarecer que todos esses discursos e as retóricas dos nossos candidatos precisam fazer valer na prática, né? A gente precisa colocar a educação como prioridade, já que é o primeiro direito social a ser garantido conforme a nossa Constituição, que está, né, em vigor e que precisa se fazer na prática, né? Para encerrar, a senhora acredita que nos próximos 2 anos a gente vai conseguir reverter essa situação, reverter esses números, né, reverter esse cenário e na próxima avaliação do IDEB vamos figurar mais bonito na educação? Eu creio que sim, esse retorno presencial, aliás, a pandemia inteira nos ensinou muito, né? A gente teve uma oportunidade de se debruçar sobre os problemas da educação, com as questões digitais, com tudo que envolveu as tecnologias, que envolve, né, o ambiente tecnológico. Eu acho que a gente voltou para a realidade das escolas e da própria universidade, da qual eu faço parte, com muito mais interesse em investigar formas de melhoria, de como combater essas fragilidades. Eu penso que esse é um momento ímpar, não somente para as escolas, mas também para a secretaria, né, que cuida das escolas, para repensar o trabalho, né? Em relação ao projeto político-pedagógico de cada escola, precisa ser redesenhado, considerando todos os aprendizados e desafios que a pandemia nos impôs. Eu acho sim que é possível a gente ter um retorno mais positivo, né, no ano 2023, quando a próxima avaliação será realizada, e eu creio que os resultados em 2024 vão apontar para essas melhorias no cenário de educação de Alagoas. Jucinei, muito obrigada pelas informações. Tá aí, Bia. A gente torce também, né, para que na próxima avaliação a gente consiga trazer bons números, não só números, mas uma boa base para as nossas crianças daqui de Alagoas, das crianças do Brasil, para que todo mundo consiga crescer e se transformar através da educação, né, Bia? Com certeza, muito importante, né, a gente estender um pouco aqui o assunto, trazendo aí a análise de uma doutora em educação, uma pessoa que é sensível ao momento que a gente está vivendo e que sabe que esse índice é muito reflexo do período pandêmico que nós vivemos, né? Foram 2 anos com as crianças em casa e muitas não conseguiram de maneira nenhuma, sobretudo nessa faixa etária, acompanhar, né, essas tarefas sozinhos, estudar pelo celular. Foi novo para todo o mundo, literalmente, no globo, né? Uma situação nova. Mas está aí, então, a torcida pela recuperação e saber, como destacou a professora, que a educação não é só o papel da escola. Então, exige o acompanhamento, um esforço maior, né? O acompanhamento, a presença desses pais também nessas unidades. E junto aos filhos, né? Claro, para dar aquela forcinha, sempre bom. Obrigada, viu, Mônica? Muito obrigada também à professora Jucinei Carvalho por esse importante esclarecimento, né? Pois é, um assunto que a gente tem sim que trazer sempre espaço, que é a educação, entender o que está acontecendo, né, com a educação pública, sobretudo nesse recorte aí do IDEB, mas disse a professora que nem deveria ter sido feito por enquanto, né? Essa avaliação por conta do resultado, que seria prejudicado, uma vez que a gente saiu agora de uma pandemia. Mas está aí a análise da professora.